Na introdução aqui. Salve aí, rapaziada. Aqui nós vamos hoje fazer a tier list aqui Fazer, do. fazer introdução com o Júdice da Aldeia da Folha. É, Júdice secreto da pra, Aldeia da Folha. pra começar daquele modelo. Feita artesanal. Hum? Ah, Tentadinha é. gourmet. Vou fazer aqui a tier list do. Por enquanto, né? Eu não sei se eu vou fazer corte pra fazer vídeo depois. Aí se eu for fazer corte pra fazer vídeo depois, eu vou editar essa parte. Aqui o tier list de hoje. Não, mas aqui tá aparecendo só pra mim. A gente vai fazer o tier list aqui da. Aqui era pra ser antes do início do Mundial, né? Mas aí a gente teve essa ideia só depois. E com o auxílio do nosso amigo Grace, diretamente de São Paulo, no ponto. Dá um salve aí, Grace. Moralidade. Sabe, galera? Ah, agora saiu. Aí nós vamos começar. Com todo respeito. Vai apresentando aqui. Ah, vou apresentar aqui os participantes. Aí, nosso amigo Gleice, diretamente no ponto de São Paulo. Novamente. E nosso amigo Fabrício, diretamente da Arábia. Mohamed de Fá. Mohamed de Far. É o Jalim. Mohamed de Fá. Não, já ali não. Jalim. Pois, Já ali. aqui as categorias aqui. Bota o primeiro aqui. Favorito, como é que é? Jalim Rabei Alan, meu nome. Jalim Rabei Alan. É, roliço. E aí, como é que é? O primeiro aqui, nós bota aqui, grande favorito, né? É foda, velho. Grande amigo. Tá bom. Bota aqui a primeira categoria. Tá bom. Fecha a porta. Não, parar, rapaz. Chorando, tô chorando, cara. Você recompõe, Fabrício. Você recompõe. E a minha voz tá boa aí pra vocês, tá? Acho que eu vou aumentar minha voz bem que no OBS, né? Minha voz sempre Tá fica assim, baixa. já. Peraí. Grandes favoritos. Peraí, que eu vou aumentar bem que eu. Tem que mutar o Fabrício, né? Roludo. Não, tem que mutar o Fabrício. Né? Tá roludo. Rolhuda. Peraí, deixa eu ver. Amor, vê bem se minha voz tá Moto boa aí. foi foda, pô. Vê bem se minha voz tá boa na live aí. Eu aumentei um pouquinho agora. Tá? Esse cara agora. Eu vou ter que mutar o Fabrício, é desse jeito. Vai. Tô calmo. Você recompõe, rapaz. Aqui o primeiro aqui é grande favorito. Grande favorito. Tem, aqui esse jogo. Três favoritos. Vamos lá. Grandes favoritos. Favoritos. Tá igual o Fabrício, Aqui o roludo. segundo aqui. O segundo aqui, como é que é? Ô, cara. Competitivo. Competitivo, é? Não, é Eu competitivo, foco. é? Botar aqui por enquanto, qualquer coisa. Que vão dar trabalho, né? Competitivo. Tô participando, peraí, deixa eu. Terceiro aqui. Férias das festas, isso aí, guys. O cara disse que tá curtindo as férias das festas. Vixe. Dá trabalho. Dá trabalho. A terceira aqui. Oitavo e final. Improvável. Improvável. Mas é porque tem uns aqui que nem improvável não são. Pois é, acho que não são improvável vai ser o último, que vai ser. Foi Foi passear. passear. Oi? Caralho. Ué, Oxente. Isso aí foi Porque. Essa peste aqui, peraí. parcial. Essa peste. Peraí. Tem que ser parcial. Grandes favoritos. Parcial.
Favoritos. Seu O segundo aqui parceiro. é o que tu falou? Competitivos. Competitivos. Terceiro. Terceiro é o quê? Dá trabalho. Tá. Peraí. Trabalho. Aí o outro era improvável, né? Improvável. Andou conosco. Provável tem acento, né? Provável. Provável. Não conosco. Esses últimos aqui foram passear, né? Maravilha, cara. Andou conosco. Foram passear. Ah, Pô, mas do foram passear pra improvável. Né? Tá perto ali. Aí nós começa. Camisa do Flamengo é mais top disparado. Pô, gente, o jogo tá comentando no vídeo errado. Aqui, né? Aqui nós estamos fazendo do Mundial, pô. feio. Mas é tipo assim, aqui é do time que tem grande chance de ir longe, ou grande chance de ganhar o título, e os outros que foram só pra ganhar um dinheiro mesmo, que dá dinheiro pra porra, louco. Só de estar participando é não sei quantos milhões. se ganhar um jogo, parece que é mais de 11 milhões. É 2 milhões de dólares a euros. É não. Aí aqui nós estamos fazendo de grande favorito mesmo, né? De coisa de camisa, escudo. Mas aí depois desse aqui a gente vai fazer outros, tá ligado? Tem que falar com a câmera, né? Que agora tem a câmera. Eu tô Ó, o olhando Pedro pra Queixada. vocês aqui, louco. Botei vocês na minha tela aqui. Te liguei o Pedro Queixada aí, ó. Pedro Queixada, né? Aí, ó, te liguei. Tá ligado? Ó o Kiko, ó o Kiko, ó o Kiko. Como é? Uma pelota quadrada. Ai, Como é que é? Deus mandou aqui. Não foi? Fala aí, Gris, fala aí. Assim, uma pelota quadrada. E virar futebolista. Acho que já tem. Andou conosco. Futebolista não, pô. Narrador, a dicção é boa. Andou Sim, conosco. aí nós começa da ordem que tá aqui mesmo ou de trás pra frente? Como é que é? Ele fez. Vai. Aí a gente vai. Deixa o time brasileiro por último. Time brasileiro por último, né? É bom. Pra dar aquela polêmica. Pra segurar a nossa audiência. E aí, o Porto? Caralho, o pior que. É porque, tipo assim, a gente já assistiu a fase de grupo, né? E aí o Porto foi decepcionante. Pra Não, não, mas tem que ser. pra não falar outra coisa. Imparcial, né? É imparcial, é. Nós somos jornalistas sérios. Eu Trabalhamos diria. com a imparcialidade. Eu ficaria ali entre o competitivo e dar trabalho se eu não soubesse do resultado, né? É o que eu diria. A gente vai fazer como se fosse agora mesmo ou como se fosse antes, assim? Ah, Tipo, Não, como se fosse antes, né? Porque não faz sentido, a gente vai perder vários times aí. é. Quando sair a lista completa, a gente faz outro, que vai sair com certeza outro tier list da fase de oitavas, entendeu? A gente pode Ah, fazer um sexto, por exemplo, que já vai ter. ou então a gente poderia fazer, tipo assim, tirar os que já foram eliminados, né? Pra fazer das oitavas logo agora, porque as oitavas vão começar essa semana aí. O que é que vocês acham? mas mesmo, eu acho Porque melhor fazer o Alan- antes que fosse começar o Mundial, né? a gente faz como se fosse. Não, Será? a gente, Né? a gente faz assim normal. O Alan falou que o Real Madrid vai ser o melhorzinho. Rapaz, o Real Madrid não é nem que ele é o melhorzinho, pô. É porque o Real Madrid tem alguma coisa nele assim que até doido, as coisas dão certo, pô. Não sei o que é. É fraco. Pois Ele é, usa peça tipo assim, demais. Tipo, por ele não tá numa peça. fase boa, Pois é, mas não mas dá pra descartar não, pô. Não dá pra não dá pra descartar. descartar. Eu não descartaria. Depois dos times brasileiros, Real Madrid, né? Que eu vou querer que É. ganhe. Apesar de eu saber que ele não tá numa boa fase.
Não, mas não tem como não, pô. Os caras até doido. O Vinícius Júnior, o Bellingham, o Modric, até doido. O Modric quando entra muda o jogo demais, louco. O que chegou agora, o Arnold lá, eu vi o jogo dele, ele não tá jogando bem assim, mas o cara é bom pra porra, doido. É doido. O Rodrigo tá machucado, mas aí vai voltar aí tá doido. Os caras jogam demais, pô. Mesmo não em boa Só o fase, Rodrigo aí. dois, Só o três Rodrigo vai dar uma lancezinhos. bela melhorada. Pois é. Sim, aí o Porto aqui, tu falou entre competitivo e dá trabalho, né? Eu ficaria com esses dois. E tu, Fabrício? Eu ficaria competitivo. Competitivo, cara. Porque o cara olhando aqui. Não, eu acho que dá trabalho, assim, pela fase, eu acho que eu botaria em dar trabalho. É porque competitivo, pô, tem muito time aqui, porque grandes favoritos, tem só 3, 4, assim, tipo, É, eu quero falaria mesmo, entendeu? Aí competitivo tem outros, tipo assim, tipo, dá um exemplo aqui, por exemplo, o, o, a Inter de Milão não é grande favorito, entendeu? Aí tá em competitivo. Aí, tipo, é isso. entre a Inter de Milão no competitivo ou o Porto, eu botaria o Porto no dá trabalho. Que também não é uma Importante. moleza, né? É o Sim, Porto. importante. Mas competitivo é foda, porque. É, verdade. Dá trabalho? Todo mundo concorda aqui? Dá trabalho. Pronto, Porto dá trabalho. O Awali aqui. Não, o Awali, ele não. Na minha opinião, ele não foi passear, não, pô. Foi pra ganhar dinheiro. Tipo, o máximo que Provável. pudesse, entendeu? Porque, tipo, o empate rende Mas é porque bastante. também a gente tem que ver que são apenas 3 jogos, pô, a fase de grupo. Entendeu? E aí também depende muito do grupo que o time vai cair, né, pô? Tá ligado? Mas mesmo assim, pô, tipo assim, o Al-Ahly, ele é um time que dá trabalho, pô. Ele não é molezinha igual outros que tem por aí, não. Aí, tipo, ele não foi passear. Tipo, assim, a gente não consegue ganhar nenhum jogo, nem empatar e tal. Por exemplo, eles Ó, empataram. Não lembro se eles empataram só um jogo. Mas, por exemplo, só um empate de um jogo dá 1 milhão de dólares ou euros, não sei. Tem que ser antes do Mundial, entendeu? Mas Pela mesmo, história mas mesmo antes do Mundial, na minha opinião, ele ia pra, tipo, tentar arrancar menos empate pra ganhar esse dinheirinho. Não que eles precisem também, né? Porque o cara tem dinheiro pra porra, mas. Pra mim, pra mim é improvável, por quê? Porque sempre esse time aí tá no Mundial de Pois Clubes é, mesmo, doido, normal. ele tá E ele não chega, sempre. nem na final ele não chega, entendeu? Então, pra mim, lá no país dele, lá no posto dele, ele é o mais forte porque Os ele é outros muito bom. times são fracos, né? É, É, justamente. Então, pra é, mim, ele é improvável, porque todo ano ele tá. mas Então, é todo ano improvável ou foi passear? é improvável, foi passar também não. Porque É, eles são melhor no país, no continente deles. Então, é. foram passear, foi. Porque sempre está no Mundial, praticamente todo ano. Então, pra mim, é improvável. Sabe? E aí, Gleice? também. Provável, né? Inter Miami aqui. Putz, o Inter Miami. Fraco, Ele, fraco. ele só não foi passear porque ele tá em casa. Aí É, ninguém e passeia em também casa, sabe né? que até porque eles fizeram um investimento nos últimos anos, né, pô? E eu acho que ele tá quase no mesmo nível do Vale, né? Não, o Inter Miami tá bom, pô. Tipo, Tá, não pois é, porque eles investiram bom, muito no mas futebol, né, nos comparado últimos os anos. times dos Estados Unidos, opa, é pior que aí eu só posso avaliar agora que já aconteceu o jogo, né? Porque eu não assistia antes. Mas, por exemplo, antes da fase de grupo, eu praticamente só conhecia, assim mesmo, assim, o Inter Miami. Mas porque eu sabia do Orlando City lá, até do Los Angeles aí, É, mas Maria, acho que entre nós três foi isso também, pô. bota em provar também. Eu botaria pra O ele. Flamengo vai Provável. sofrer um pouquinho domingo contra o Bayern. Sofrer um pouquinho é muita Pouquinho, generosidade. Já. Improvável, Eu né? acho que os flamenguistas estão todos com o cu na mão, né? Mas Não, pô, eu não tô, por exemplo, contra o Bayern,
Eu não tô tão preocupado assim, não. O problema é que, tipo assim, ó, o Flamengo ele vai pegar o Bayern, provavelmente o PSG na próxima e provavelmente ou o Real Madrid ou o Manchester City na semifinal. Aí é que. Porque, por exemplo, ganhar do Bayern não é impossível. Tipo, é bastante provável. Ganhar do PSG é provável também. Ganhar do Real Madrid ou do Manchester City é difícil mais do que esses dois, mas pode ser acontecer. Agora, ganhar dos três seguidos é foda pra caralho mesmo. Tipo assim, muito difícil mesmo. Tô tão triste. Porra, mas É uma situação complicada do nosso brasileiro aí no Mundial. foi o que pegou a pior coisa, mas é o jeito, né? Não E o tem pior o que é que fazer. era pra ele pegar a melhor chave. Era Pois pra pegar é, o melhor chaveamento e acabou pegando o pior. pegando a pior, doido. Até doido Parece que o Bayern entregou pra jogar contra pra o jogar contra Flamengo. o Flamengo. Tu acha? Tu Parece acha? parece que foi, assim. O jeito que ele jogou contra o. Mas Cara, foi tipo, muito ruim. mas tipo assim, E a gente via que ele não tava jogando como ele joga normalmente, entendeu? Foi muito estranho aquele jogo. tô ligado. Mas, por exemplo, no segundo tempo eles botaram quente, só não fizeram mesmo porque ainda fizeram, mas tava o Harry Kane lá, passou no meio da bola e eu achei que ele não atrapalhou não, mas ele tipo assim, ele só caminhou assim, não fez movimento de pegar na bola e tudo, mas tava perto aí, tá certo. Já bota. Já o Vamos Botafogo continuar nessa tirando. próxima ele desce as cordas. Pior que não, pô, porque é contra o Palmeiras. Se fosse contra outro time assim, tipo a Juventus, ou até mesmo a Inter de Milão e tal, aí podia ser assim, mas contra o Palmeiras, pô, é bem provável, tipo, bastante provável. O Palmeiras não tá bom não, pô. Sinto muito aí pros palmeirenses assistindo aí, toda a nossa audiência, mas O último jogo do Palmeiras foi estranho mesmo, né? não, pô, o Palmeiras, Eu, pô, tu ser eu, louco, eu, é não por só pela torcida por ser São Paulino, não só por ser São Paulino. Eu tô torcendo pro Botafogo, mas também acho que em qualidade tá melhor. Não, é tipo assim, ó, porque o Palmeiras, ele é mais na tora. Ele vai na tora mesmo assim, toca aqui, chuta, rebate, chuta, tá, vai na força aí arrastando. Aí quando pega um time organizado na defesa, sofre muito, tá ligado? Porque não tem muita criatividade, tá ligado? Você é louco, não sei se você assistiu o jogo do último jogo aí, Palmeiras e Flamengo, pô. Não Bora. fizeram nada, pô. Nem o Estevão, pô, que é o mais criativo, assim, o Léo Ortiz grudou nele ali, morreu a conversa. Não foi pra lugar nenhum, pô, porque o Flamengo tá muito bem organizado, tanto na defesa, quanto no meio, quanto no ataque. Tipo, já óbvio que dá uns vacilos, porque ninguém é perfeito, né? Mas, agora o Palmeiras, pô, pra mim ele é muito na tora zona assim, tá ligado? E o Botafogo, ele meio que com essa vitória do PSG, ele aprendeu que a defesa é muito importante, pô, pra ganhar o jogo, tá ligado? Bora. É que bem provável, né, pô? O técnico novo, o time não tava vindo de bons jogos e aconteceu uma coisa dessa, né? É. Enfim, vamos continuar a tier list, né? É. O Paris aí. O Paris pra mim ele é grande favorito. Mesmo com a Pro derrota pro Mundial, de Botafogo. repente, Pra Campeão da mim, antes Champions. do. Não, mas antes do Mundial, pra mim, ele era o favorito. Tipo, o favorito mesmo. Óbvio que nem sempre o favorito ganha, porque tem, né? Mas pra mim ele era o grande favorito. Principalmente Grande vindo favorito. daquela final contra o Inter. A Inter de Milão também nunca achei essas coisonas assim. Né? A não ser naquele tempo. O Alan botou aqui, só que eu, lembrando que ele não tem Mundial. Graças a Deus. É engraçado que os caras tiram onda do Palmeiras, não sei porquê, né? Porque o Fluminense não tem Mundial, o Botafogo não tem Mundial. Tem um monte de time louco, que não tem Mundial. O Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, o. o motivo principal, Zé, é porque eles É, insistem porque eles em ter um insistem. 51, sendo que, por exemplo, o São Paulo tem dois da mesma competição, o Corinthians tem um da mesma competição, e e só eles, pô, acham que é mundial, entendeu? Uhum. E o Só eles banco, Ei, pensam se no liga aqui, ó. mundial. e o A banco vai nossa, atrás de a Mundial. nossa telespectadora aqui, Jéssica Oliveira, mandou assim: também acho que o Botafogo está fazendo um belo jogo e o Flamengo também. É, o Botafogo, ele. Acho que ele meio que adotou a postura assim, tipo, que quando for pra defender, vai defender.
E vai atacar assim na velocidade e tudo. Eu não acho que o Botafogo trabalha a bola bem assim, mas aí foda-se também, fazendo gol. Botafogo, porque ele tem muita raça, velho. Acho Pois que é o é. É porque os caras estão demais mesmo o assim pra Vitor. segurar o jogo e partir no Não, contra-ataque. Porque o cara não tem que bota nem ver, pai. pô. Tem que ver o que tem. Não adianta o treinador querer botar qualidade onde não tem, tá ligado? É verdade. Não tem como, pô. Todo, Tem que todo, aprender. todo mundo não tava acreditando no Botafogo, pô. Nem na parte de grupo, até pelo grupo de morte que ele pegou, entendeu? Mas é porque também Eu o até, eu Botafogo até, tava eu fazendo até um comentei joguinho bem com, sem vergonha no eu brasileiro. até comentei com o Fabrício que eu ia torcer nesse Mundial pro time brasileiro seria o Fluminense e Botafogo, mas já sabendo que provavelmente ele ia sair na fase de grupos, né? Porque esse era o provável, pelo grupo que ele pegou, entendeu? E pelo que a gente estava achando antes do Mundial começar. Todo mundo tava pensando que, tipo, a gente tava muito abaixo e os times brasileiros mostrou que tá, É, pelo menos tá conseguindo segurar, por entendeu? exemplo, pra mim não é nem porque eu torço pro E Flamengo, jogando não. bem. Mas é porque eu assisto todos os jogos do Flamengo, praticamente. Eu tava que o Flamengo, por exemplo, contra o Chelsea, ele poderia ganhar. Era bem difícil, mas que Ah, poderia não. ganhar, porque o Flamengo tem um time muito bom, pô. Contra o Chelsea, eu já tinha um pensamento, assim, que poderia ser um jogo para empate, porque a gente pode ver que, vamos supor, eu creio que os dois maiores times do Brasil hoje Uhum. é Palmeiras e Flamengo. E eles têm uma equipe, falando competitivamente, parecidas, né? Assim, na qualidade. Eu É, acho que o Flamengo ainda é muito mais competitivo, cada um na sua mas característica, né? Mas. isso. E aí, a base que eu tinha era, o último jogo do Chelsea com o brasileiro foi contra o Palmeiras. Que a gente assistiu aquele jogo, que foi um jogo bem pegado, o Palmeiras conseguiu segurar. O Flamengo sendo um time melhor que o Palmeiras, Pois não é, era eu fiquei também, tão eu fiquei difícil com a, ser um a zero para qualquer um dos Pois lados, é, entendeu? por exemplo, naquela final do Palmeiras contra o Chelsea, eu fiquei com a sensação que se fosse o Flamengo, porque o Flamengo perdeu pro Palmeiras, né? Fiquei com a sensação que se fosse o Flamengo, teria uma possibilidade maior do Flamengo ganhar, porque o Flamengo, tipo, na final foi muito pra cima do Palmeiras, pô. E os gols do Palmeiras foram, tipo, o primeiro foi até, tipo, na jogada mais trabalhada, mas o segundo não tem como falar que, tipo assim, o Palmeiras amassou o Flamengo e fez o gol. Foi cagado, foi tipo o gol do Chelsea. Só que eu acho que o do Palmeiras ainda foi mais cagado ainda, porque foi um erro muito mais assim, Assim, né? foi um erro claríssimo mesmo assim, que o cara só deixou a bola pro outro. Do Wesley não, ele tentou tocar, pegou no cara, bateu no cara do outro time, bateu nele de novo, bateu no cara do outro time, bateu na cabeça dele e sobrou pro cara. Foi uma sorte bem grande assim. E do Davidson lá contra o Andrés Pereira foi por incompetência, né? Não vou falar incompetência do cara, mas ele praticamente deixou a bola, pô. E o cara ainda quase erra ainda, pra ter a noção. O do Palmeiras, do Chelsea, nem errou, deu tapa. E na minha visão tava mais difícil do que o do Davidson. É, O PSG eu botaria em grandes favoritos Ah, antes mas do Mundial. mas até agora também. Agora, depois que ele mostrou, Mas eu também, acho só que também. eu acho que ele tem dividido ali entre competitivo também. Pronto, o Fabrício é, porque compactua com assim, esse voto. porque assim, antes eu achava que por ser campeão da Champions, né? A temporada que o país está fazendo muito importante. Perdeu de goleada aquele jogo, foi esse cara, né? Foi isso? Deixa eu A ver. Inter de Milão? Foi? Não, ele ganhou de Singadana. Ah, ele ganhou, foi, ganhou. Ele ganhou, pô. Aí ganhou isso. Foi 4, Ah, não, foi foi 5, pô. 5-0. E o outro jogo foi 4-0. E aí perdeu pro Flamengo. Não, perdeu o Botafogo, pô. Foi. Não foi Aí não. daí ficou. Tô pedindo pro Chelsea. É isso mesmo. Aí, é verdade, cara. Então, Não, mas é agora grande tá favorito, pô. competitivo. Mas ele é meu favorito sim. Agora eu ficaria em dúvida. Agora eu ficaria em É, dúvida entre grande favorito e competitivo. Mas no O começo, com certeza, o grande problema é favorito, esse, né? até mais do que qualquer outro que estivesse na Pois competição. é, pra mim ele Inclusive era o o Real favorito. Madrid. Tipo, pra mim, se fosse antes, eu ia meio que criar outra categoria assim, o favorito. Só pra botar só um time, entendeu? Agora aqui pode sim. botar mais de um. Pode. Pois é, Tá aí certo. agora, Ele é pronto. grande, né? Agora o Atlético de Madrid aqui. O Atlético de Madrid. Eu botaria como competitivo. Eu. É, Rapaz, eu
Pior que eu tenho uma visão do Atlético de Madrid que ele não é um time bom, sabia? Sempre tive essa visão. Ele não é bom, Ah, mas ele tipo assim, é um ele moleque geralmente bom. tá em terceiro, quarto da liga, Da La entendeu? Liga. É porque a La Liga E por também ser um não time, é. por ser um time europeu também, aí, ele sempre tá contratando algum, de vez em quando um nome grande. A gente Por ser um tinha time essa visão, eu pelo menos tinha essa retrancado, né? visão dele. Porque é um Ele tem time uma equipe retrancado. super forte. Jogadores de qualidade É também, é um time importante. Tá que hoje. defensivamente sempre mostra ser bom. Não é um time de levar muitos gols, É. entendeu? Às vezes tem Pois habilidade de é, fazer minha muitos visão é gols, essa. mas às vezes surpreende. Às vezes Ah, sim, surpreende sim, os grandes, ei, às vezes vai longe nas competições grandes também. voltando É aqui o longe. assunto do PSG que o Fabrício estava se confundindo. Tu falou 4-0, é porque o PSG ganhou da Inter de Milão de 5-0 e ganhou do Atlético de Madrid de 4-0. Acho que é por isso que tu falou Foi, 4-0. Pois é. Sim, foi aí, isso. pois é, aí falando aqui do Atlético de Madrid, eu achei competitivo só porque ele tá ali na La Liga e tudo, mas eu não acho não. Mas pode ser. Bota competitivo. É competitivo porque É grande muito favorito ele retrancado, não né? vai ser. Não, grande Dá favorito trabalho. nem de longe. Pra mim, nem Pois de é. longe. Grande Ele é favorito nem de acima longe, Tipo da assim, na também minha não, nem de visão, longe. Nem de se o longe. Atlético de Madrid jogar com o Flamengo, eu acho que seria mais fácil do que contra o Chelsea. Tipo assim, se o Flamengo tivesse caído na chave do Botafogo, por exemplo, pra mim o Flamengo perderia pro PSG, em jogo duro assim, mas perderia. E contra o Atlético de Madrid, pra mim era uma certeza, não tão certeza, mas mais certeza que ele ganharia do Atlético de Madrid do que do Chelsea. Todo respeito aí, né? É, é. Só Pra que se mim, os né? dois se enfrentar, Por o exemplo, Atlético de Madrid pra se mim, jogar com o Chelsea agora, eu acho que o o Palmeiras, Chelsea por exemplo, perde. Palmeiras ganharia do Atlético de Madrid e talvez não ganharia do Chelsea. Porque o Atlético de Madrid, pô, não, eu nunca vi eles jogar mesmo assim e tudo, e ultimamente também não se vê nada assim do Atlético de Madrid e tal. Mas, competitivo, né? É, Pra agilizar aqui as coisas. O Atlético de Madrid eu acho mais difícil pra ele chegar na final. Não chega não. Eu acho que ele. Porque ele vai. Ah, mas deixa aí. Se o Seattle aqui pra não ter isso passear. nem discutir. O Bahia aqui. É, O Bahia pra mim ele é um dos grandes grande favoritos também. favorito. Também É, ele é um dos grandes assim, favoritos. na minha visão, antes do começar o Mundial, eu poderia botar ele em competitivo. Mas agora eu posso botar em grande favorito porque eu tô vendo que o nível não tá tão assim diferente do Paris, do Real, não tá tão diferente dos outros, nem do Sul-Americano, quanto mais da própria Europa. Eu e o Mas Fabrício, em outra conversa também paralela, fora, né? A gente tinha comentado por fora que, que ele provavelmente seria contra o semifinalista PSG, ou. no começo da competição, Uhum. ele seria até favorito contra o PSG. Então, antes É, da competição, eu e o Fabrício, acho que o Fabrício vai concordar comigo, que a é, gente estava colocando ele também como um grande favorito. Talvez que é. a única pedra que ele ia ter por caminho seria o PSG. Pra mim, é o Pra time tá que lá. eu mais gosto do Mundial, é ele, mas não é por causa disso, não. É porque o Bayern de Munique é o maior da Alemanha. É. E Se bem- porque Paris, Na ele e o Alemanha Paris, não tem esses timezão também, mas tem ele não. não é só o maior na Alemanha, acho que ele é tipo. Eu acho que tirando o Real Madrid e o Barcelona ali, tudo bem que o Barcelona não é essas coisas, mas tirando o Real Milan, Madrid, eu acho que ele é um dos maiores da Europa, o Bayern. é, Tipo, isso é é doido, o O Bayern sempre que joga assim, é mesmo, bota Barcelona, Real valendo Madrid, mesmo, velho. Milan e Bayern, acho que esses caras assim. Pronto, o Benfica aqui, o Benfica, O Benfica eu colocaria ali dá trabalho. eu Eu também tava acho, nessa mesmo. também acho. É, Ele não é um time tão grande, mas ele é um time que dá trabalho aos grandes, sempre dá, em todos os jogos. Tudo bem, por exemplo, Mas não é competitivo não, contra, é não. hã? É tipo, não. competitivo não, né? Não. Não botaria, não Antes chegaria, não chegaria a botar ele eu botaria ele competitivo. agora, mas antes do Mundial eu botaria Não, ele dar trabalho. Voltaria o Petit agora não, cara, porque Eu botaria, né? tá jogando, não tem coisa por não. Tem outro Também, time aí que eu não, voltaria em competitivo. jogo, tipo assim, não deu em tanto jogo time eu aí. também não acho não, mas é porque os caras são chatos de jogar contra, né?
sempre dão trabalho até pros grandes. Pois é. Por isso que eu colocaria ele da Ele ganhou trabalho. do Bahia, pô. Ele ganhou do Bahia. E, tipo Então, assim, no primeiro tempo, o Bahia tava de sacanagem mesmo. Mas no segundo tempo, o Parece, Neuer foi né, pra área, pareceu. pô. Ganhou do Não, Bayern. mas no segundo tempo, o Neuer foi pra área, pô. O Kimmich tava pra ficar doido lá. Os caras estavam invocados, pô. eu acho que eu acho que o técnico deve ter dado uma pressãozinha no vestiário, né? Não. Ganhou do Bayern. Alguma acho que coisa do tipo, pô, alguma coisa rolou, não é possível. não é possível, Ganhou do não. No Bayern. primeiro Prometeram uma tempo. grana pra ele, sei lá, apesar que esses caras ganham muito dinheiro, mas foi estranho demais, cara, aquele jogo. Foi muito estranho. Aí, até porque, pô, eles pegaram um gol cedo e nada mudou. Tipo, não mudou Eagles. nada e tal. Mas é porque é um time que realmente dá trabalho, a gente sabe, né, Dá. pô? Então, Três. antes já botaria em dar trabalho e agora dá trabalho e ainda com aquela. Já quase botando o pé ali competitivo depois do jogo que apresentou. Pera, Fabrício. Fala aí, Fabrício. Vem no YouTube aí. Falaram que é uma frase. Do Três mesmo. O Benfica ganhou do Bayern. Vem. O Benfica ganhou do Bahia? Ah, sim. É porque pra mim, vocês estão se vendo igual eu tô vendo vocês, tá ligado? Eu esqueço. Então, atrás. Mas lembrando aqui uma coisa aqui, ó. O Benfica, ele quase perde pro Boca. Andou pertinho, pegou ele. O Boca, pô. O Boca, tu é doido. O Boca. O Boca tá numa fase ruim. Ele O foi Boca tá numa fase eliminado. ruim. Ele foi eliminado da Sul-Americana, pra tu ter uma noção. Ele foi eliminado da Sul-Americana, pô. É, Aí Então, é Benfica, sacanagem. eu botaria em dar trabalho. É. Também, Fabrício? Dá trabalho, né? tá trabalhando. O Boca. Alguma coisa a questionar? O Boca, eu só acho que ele é improvável. Porque é o Boca, tipo, tem a tradição e tudo, os caras são. E os caras têm a catimba, que os caras chamam que os caras são chatos demais, pô. Mas eu acho que antes do Mundial o Botafogo foi passear. Até por causa do retrospecto do negócio da Sul-Americana aí, o cara foi até doido. A gente vai ter um conflito aqui agora, porque Eu acho que mesmo vai ele tendo saído da Sul-Americana, pela camisa do Boca Juniors, eu botaria ele improvável. Eu também botaria agora improvável. Pô, Então, mas mas aí antes eu já ajudando botaria. depois, né? Antes tu Eu botaria? botaria É, Não, provável. Até, tipo assim, até pelos times que estavam, entendeu? agora o seguinte, tipo Pelos assim, times que ele teria possibilidade de pegar. tipo assim, ó, eu botaria, mas a gente ia discutir e eu aceitaria botar improvável, porque o Boca é sempre chato, pô. Ó, ele foi pra final contra o Fluminense, pô. O Fluminense 2023 muito melhor do que o Boca, quase não ganha. O Palmeiras perdeu pra ele nos pênaltis, mas perdeu, pô, porque os caras sabem segurar o jogo, tá ligado? Diria que ele é o Benfica da América. É, Botaria improvável. é improvável Passear também. também não. Passear Não, também não, passear já é porque demais, porque passear, por exemplo, esse aqui é. Esse aqui eu acho que ele teria que eu, estar abaixo aqui do foi passear. tem times aí, tem times que Esse vão chegar Auckland, aí. esse Auckland aqui né, é semi-profissional, né? Eu acho que não é nem Isso semi-profissional, é aí amador. abaixo do foi passear. Pois é, pra mim eu Passear botaria ele bem demais. por aqui, ó. Passear demais. O Chelsea aqui. O Chelsea eu acho que Pra mim, é competitivo, né? pra mim é competitivo também, Chelsea. Eu acho que é competitivo. Porque favorito nunca foi. Mesmo com muito investimento, mas não. Pô, pior que agora Não, e o pior é que o Chelsea sempre foi que meio assim, entendeu? É, A gente já viu o Chelsea sair da Champions várias vezes com um time muito caro, entendeu? Mais caro às vezes do que os outros, uhum, que estavam lá para competir também. E sair por uma burrada, umas coisas estranhas, um jogo que parece que não encaixa, é. mas sempre competitivo. Pelo menos a nossas obras, a gente sempre tem a esperança dele estar ali por cima, entendeu? Mas eu acho que a gente tem mais essa visão porque porque ele investe muito. Mas agora, em questão do jogo mesmo, não vejo esses Bicho, motivos, não. Mas, né? Não, ele o lembra jogo muito. sempre decepciona, na minha opinião. É, Sempre assim, na maioria das vezes. A gente sempre espera mais do que ele entrega. tirando Mas 2021, que ele competitivo, tá sim. realmente bom, né? Agora eu vou dar uma pausa aqui na nossa transmissão. O Gleison e o Fabrício, Lorde Zeus,
Vai continuar aí, porque eu vou bem no banheiro dar aquela velha mijada. Cafungada no crioulo. É, Mas aí, eita, mas aí Zé, peraí. Já sabe, foi. Não, aí, olha o time. Não, pô, olha o time que o cara deixou pra nós discutir. cara, e Não, o Chelsea, pô, o Chelsea é tipo o Botafogo do Brasil, cara. É tipo o Botafogo. é, Ele investe muito, é um time muito caro, tem jogadores bons, só que ganha só um negócio desse 35 anos, entendeu? tipo, por exemplo, o Botafogo nesses últimos anos, eu acho que foi que ano passado foi retrasado e ganhou a Liberta, né? Foi retrasado, se eu não me engano, né? O passado foi o Fluminense. E aí, o que que acontece? Voltei. O Botafogo também investiu bastante. Voltei, como é que é? Zé, eu estava Ah, rindo pra caramba aqui, ah. que eu falei assim, não, não vai agora. Porque olha o time que você deixou pra nós discutir, velho. Não, Só eu que, até falei antes, esse aqui não tem, por exemplo, não tem nem como botar nem foram passear, porque não foram. Mas a gente já discutia que, por exemplo, fosse antes do Mundial, a gente não ia saber que ele não ia. Aí a passear. gente ia botar assim, caso ele vá, né? Tipo assim, caso ele vá, eu não sei, eu botaria improvável, Olha, bota- porque bota- o América do México, eu acho que tem uma tradição, entre aspas, assim, né? Mas de jogo a gente nem assiste, né? Mas aí, por exemplo, mas se ele tivesse bom, a gente ouvia menos falar, né? Tipo o não, Monterrey, o Pachuca, por exemplo, que ganhou até do Botafogo, que a gente só menos conheci, ouve falar, o América do México. a América do México eu conheci por causa do Flamengo. Por causa do Só por Flamengo, causa eu disso. também. Só por causa Só que por causa ganhou do disso. Flamengo lá, Foi. com Cabanhas. Ele jogava de esse cara. Ele jogava todo mundo. não opinar. Eu, por não conhecer tanto, eu colocaria for passear, porque a gente nem falar nesse time, entendeu? Eu antigamente jogava bastante na Bet, nem isso Nem na pá, Bet não tinha, na, né? E aí, Fabrício? Foi passear? Mas eu por mim nem botava, né? Porque não foi, mas bota aí, foi passear. Não, mas aqui é como eu falei, tipo, é pra julgar como se fosse Passear, antes do coisa. foi passear. Aí, eu é. botaria for passear, eu botaria for Esse aqui passear. também é. Alguns, Esse aqui alguns também torcedores vêm é. passear. Esse aqui é pra economizar nosso tempo? Economiza, economiza. A economia foi Esse aqui eu também, se fosse antes do Mundial, eu botaria em for passear, porque eu nem. também. Por exemplo, se Certeza. fosse antes do Mundial, nesse exato momento eu estaria pesquisando aqui, ia tirar um print, botar pra pesquisar por. Ou então eu ia botar time do Mundial, time de Timon, comentou time de Timon. Time de Timon. Eu ia botar pra pesquisar porque eu não saberia o nome, né? Mas no caso, é a Esperança da Tunísia. Mas ele ganhou um jogo do Los Angeles. Foi passear em Los Angeles. River agora não temos uma É discussão o boa, River, hein? pô. O River eu botaria em dar trabalho. Eu também botaria no trabalho, eu acho que ele tá acima Eu botaria em dar trabalho do quase mundo. competitivo, sabia? Dá Porque o trabalho. River, tu é doido, não tem como, doido. Os caras são chatos demais, doido. São bons. Grande tradição também, camisa. Então, e estavam jogando, antes do Mundial, eles estavam jogando melhor que o Boca. Tá, com Muito certeza. melhor. Mas, assim, é porque o Boca tá uma merda? Com todo respeito? É, mas. Porque o Talvez Boca agora venha a virada realmente, de pô. chave deles também, né? É. A vez agora vem É. a virada de chave deles Bota o depois quê? desse Dá trabalho, Mundial. né? Dá trabalho, né? Competitivo, eu acho Dá demais. trabalho. Com certeza. Com Dá certeza. trabalho. O time é bom, o time é raço. Por exemplo, eu acho ele mais competitivo do que o Porto e do que o Benfica. Por É, causa da também raça, acho. tá ligado? Tipo, que os caras realmente, eles querem jogar mesmo assim e manda brasa mesmo. Parece que os caras Aí, a gente assim, olhando o nosso Mundial, eu pelo menos, a gente já ia ter uma dúvida a mais, pra assim, mas é um time europeu. Porque todos nós tava com essa vírgula do time europeu na cabeça, mano. aham, É verdade, é. cara. Todos nós tava. Não O tem Alan, um, pai. o Acho Alan botou que. aqui uma aspa boa aqui, ó. Ele é bom. Ei, Belas aspas. ela sabe, ela sabe. Porque todo mundo, todos os brasileiros, acho que todos os sul-americanos estavam com isso na cabeça de é um time europeu. Agora que a gente com Não, esses jogos, a gente vê que não tá tão assim, diferente o nível. assim, Mas pra gente tá um pouco longe, entendeu? pra mim, antes do Mundial, o Flamengo chegaria menos nas oitavas. Pra mim, tipo assim, Fluminense e o Botafogo
Fluminense poderia até passar, mas agora pra mim o Botafogo já. Não só E o por Botafogo causa ia do cair. grupo. Eu Não tava só por torcendo causa por do ele, mas grupo. por mim ele ia cair. Não, eu botaria não só por causa do grupo, mas pelo que ele tava jogando. Por exemplo, se ele não tivesse mudado a mentalidade pra jogar melhor, do jeito que ele tava jogando aqui, não ia não, pô. Porque os caras estavam jogando muito ruim, pô. Muito ruim mesmo. Pra tu ter uma noção. Quando o cara ganha o campeonato carioca, os caras já tiram onda dizendo que o campeonato carioca é ruim. E realmente é, né? O cara não foi nem pra semifinal do carioca Muito e demais. nem pra Taça Rio, que é abaixo do carioca. Pra tu ter uma Tu ideia. sabia da história? Carioca. O Altos do Piauí chegaria na final, certeza. Na semi. Na semi, no Certeza. mínimo na semi, pô. Certeza. Todo ano. Certeza. Todo ano. Todo ano. Ruim. Tá perdendo de Campeonato 2x0. pai. Quem é que tá perdendo de 2x0? Quem, né? Dá uma olhada aqui. Ainda tá jogando aqui. O Só que eu não tô vendo que eu não tô River no tá quarto jogando lá. 2x0, mas é pra Inter de Milão, pô. Será que tá sendo eliminado? Vamos Mas olhar tem na aqui, tabela, não. placar ao vivo. Já. Classificações aqui. Monte Rei, 3-0. Ih, tá sendo eliminado o River, ó. Tá. O Monte Rei tá ganhando de 3x1, mas é Ural aqui, né? Ixi, doido, River Plate tá sendo eliminado, doido. O que presta é o do Piauí, menino. River do Piauí. É, River do Piauí, ali de Torquato Neto, grande Torquato. Vai lá mesmo, vai lá. É? Vai mesmo. Pois é. Ah, É pelos pontos mesmo, né? Não é por saldo de gol, não, né? deixa eu ver. É por vitória. É, acho que tá com ponto a mais. É pelos pontos. Tá O com Monte ponto a acho que tá mais. ganhando com ponto a mais. É, tá com 5 e o River tá com 4. O River teria que empatar e olhar o saldo de gols. Falta 1 minuto pra acabar o jogo. Tchau, River Plate. É. Mas Monte Rei aí. não muda a percepção, não, né? A Inter de Milão. Competitivo, pra mim, na minha opinião. Grande É, trabalho, né? competitivo. Quase entre os meus favoritos, mas pelo peso Pô, dos meus favoritos, eu botaria sabe por que, Inter de Milão. sabe por que, que eu não botaria entre os grandes favoritos, mesmo antes do Mundial? Depende. Se fosse antes da final da Champions League, botaria em grande favorito. Agora, depois da final, porque foi 5x0, pô. 5x0 Sim. é muito elástico. E não foi um 5x0 assim, tipo, vai lá, Vacilo, vai né? cá. Não, foi tipo assim, só PSG, só PSG, só PSG. A Inter de Milão foi poucas vezes, pô, e sem perigo. E olha que na final eu tava acreditando muito nela, viu? Eu também, Eu pô, tô porque botando a Inter, aqui, por exemplo, ó, uma final Eu tô que... botando aqui depois. Eu tô botando aqui depois da Champions. A minha Pois percepção é, depois da Champions. a minha concepção também depois da Champions, porque se fosse Porque antes, se fosse sabe por que antes, que eu eu botaria botaria como grande favorito? favorito. Porque em 2023 foi Manchester City e Inter de Milão. E pra mim, esse placar que foi agora ia ser naquela final. Tá ligado? 5. Porque o Manchester City tava muito bom, louco. Pra mim, melhor do que o PSG que tá. Porque o PSG tá agora 1000 vezes. Que foi o mesmo time que deu 4x0 no Fluminense lá. 5. Pra mim, E até ele agora, tava muito melhor. até agora, E foi 1x0 O Manchester chorado, City tá pô. melhor. Até agora, pra mim, o Manchester City tá melhor Do que o PSG, que né? ele. É, pois é. Mas Nossa. se fosse antes da final, botaria em favorito. Mas Não como briga, galera, ao vivo. briga, No jogo, é. não pode mostrar a imagem da Globo, senão vai dar. Opa, Foi só a Não, cabeça. Acho que pequenininho assim ele não coisa não. O algoritmo lá não pega não. ele ainda tá pequeno. Já travadinha aqui na minha YouTube. Aí já tá começando. Tem Só molecada. ameaçou, se eu quisesse. Se eu quisesse. Se o Monte Rei aqui. O Monte Rei aqui. O Monte Rei eu botaria foi passear. Todo respeito aí. Né? Pra mim, Eu botaria Improvável. antes. Eu tentei falar e não consegui, porque, tipo assim, eu fico entre foi passear Improvável. e muito improvável. Se tivesse um muito Tivesse improvável, eu muito colocaria improvável. muito improvável. É. Se tivesse Eu um muito botar ele aqui improvável no meio, em último aqui pra mostrar que, tipo assim, o primeiro foi passear, foi esse aqui.
Tipo assim, se fosse antes do Mundial, eu iria pesquisar, né? Porque eu não sei. Não sei nem que nome é, eu iria pesquisar e ia ver que era um time amador. Aí ia ver o grupo, já ia descartar logo. Aí o Sim. segundo foi passear. Eu ia botar esse aqui porque nem foi. Aí essa ordem aqui vai, mas o Monte Rei seria muito improvável, mas como não tem, foi passear. É. Esse aqui, o Ural Reds, eu botaria foi passear também. Foi Mas passear, mesmo esse antes do daí, Mundial. foi passear demais. E aí, Gleice? Foi passear, né? Botaria aqui. O Borussia, botaria em competitivo. Competitivo, É muito competitivo, velho. Não tem como. competitivo. Competitivo, né? Bora tentar dar uma agilizada, porque a gente vai perder muito tempo aqui nos times brasileiros. Muito não, né? A gente vai perder mais tempo no time brasileiro e eu ainda quero fazer Não, outro não. ainda. Lembrando, Eu acho também que não, mas. Daí, esse daqui, né? Até porque a gente já comentou bastante sobre os times É, brasileiros esse durante daqui. a live. Esse daqui, eu acho, por exemplo, cara, eu ia pesquisar lá, ia ver que ele foi campeão da Tunísia, mas só que ele foi campeão da Tunísia, né? Então foi passear. foi passear. Manchester City. Competitivo, meu amigo. Não, favorito, Não, pô. eu não botaria ele competitivo, eu botaria ele em favorito, até porque, como eu falei, Eu eu acho que botaria ele tem ele um em time melhor favorito da aqui. liga. Eu botaria ele em segundo Ah. de favorito, porque primeiro eu botaria o Real, porque o Real, pô, ele tem um negócio que não dá pra descartar, pô, porque tá doido, mesmo em má fase, a má fase dele é muito boa fase comparada aos outros, assim, tá ligado? Tipo, comparado ao Paris, comparado ao Atlético de Madrid, não comparado ao Manchester City, porque o Manchester City agora tá bem boa fase, a boa fase do Manchester City agora tá demais, e do Bayern também. Mas do Real, a má fase do Real, pra mim, é mais boa, no caso, né? Do que. É melhor do que a boa fase do Atlético de Madrid, entendeu? Entendeu meu É, ponto? comparado eles Tipo aí. assim, dá a pra má entender. fase do Real, pra mim, é melhor do que a boa fase do Atlético de Madrid. Sim, Tá sim. entendendo, né? Isso aí, com Pelo certeza. jogador, porque é muito jogador bom, pô. Muito jogador bom. E não é igual o Flamengo, que o Flamengo, quando um jogador tá em má fase, os outros tudinho entra também pra ajudar um amigo. O Real não, se um tá, os outros meio que jogam por ele, tá ligado? Faz sentido. Faz sentido. E, assim, pra mim, o Manchester City, ele tá igualado com o Paris ali. Sim. No O momento, né? Bayern, Tipo, que o Bayern, assim, o Bayern ele joga, no momento. Agora, né? é, O Bayern, a gente não consegue acompanhar muito o Bayern de Munique, né? Sabe que ele é muito forte. Não dá para saber se eles três estão no mesmo pareados. nível, né? Mesmo A nível. Juventus aqui, a Juventus é competitivo, né? É, É pra mim é competitivo. competitivo. Só Esse não bota aqui, trabalho porque é grande mesmo. esse aqui também, Você pode Real, botar. Real. E pra mim eu botaria ele bem aqui, ó. Pra mim, o Real é. Pra mim, ele seria o grande favorito pelo time mesmo, não pelo que vem jogado antes do Mundial, mas mesmo antes do Mundial, por exemplo, agora ele não tá ser grande assim, mas não dá pra descartar o Real Madrid como favorito de nada que ele participe, pô. É, Pelo menos é um grande empatado com favorito. outro, mas assim, abaixo de qualquer outro acho difícil botar, porque É um ele é grande um time favorito. muito bom, pô. Tipo, bem favorito. Certo ou me equivoquei? Sem contestação. Tá certo? Você Pronto, falou esse por nós aqui, aí, eu não tenho nada esse a Salzburg acrescentar. aqui, esse Salzburg aqui eu botaria improvável. Provável. Botaria? Ele é um time É um time interessante. alemão lá, tem um bom investimento, né, da Red Bull. É um time bom também. O Al Hilal eu botaria em dar trabalho. O Al Hilal. Não sei, eu acho que eu ficaria entre dar trabalho Provável. e improvável. Eu ficaria muito Provável. nessa linha. É porque o O Al time Hilal, do pô, Al-Hilal se tu pegar hoje em dia, não é bom mais não. o papel do time do Al Hilal é muito bom, pô. Mas não é Muito como bom antes, mesmo, não. pô. Não é como antes, Não, pô, ser louco, o Al Hilal tem jogador bom demais, pô. E o time também é bom, pô. Por exemplo, se o Flamengo pegasse o Al Hilal, eu ia ficar preocupado, pô. Sem mentira nenhuma, pô. Sem mentira nenhuma. O time do. Tipo, o jogador. Pegar jogador por jogador, o time do Al Hilal é bom pra porra, porque ele tem uma jogada trabalhada boa.
Ele Eu tem um assisti, base não, de vez em quando eu assistia um jogo aqui que passava, tipo, o Saudita, eu ficava aqui fazendo outra coisa e assistindo. O último, o Al Hilal é bom, pô. Eu digo bem que o Al Hilal é bom. Bom pra porra. Bota ele não dá trabalho ou é improvável? não trabalho então. Mas eu boto muito dinheiro no Real. Colocaria ele provável, eu colocaria ele no nível do Boca, É, do Salzburg, entendeu? É o que Uhum. é o que eu É, porque via antes do Mundial, né? poderia passar pras oitavas e dar trabalho nas oitavas, né? Dependendo do E time. olha lá se fosse fazer é, oitava, entendeu? Uhum. Na minha opinião, na minha cabeça. O Dependesse Pachuca. do chaveamento dele, entendeu? O Pachuca Dependendo do também eu chaveamento botaria dele. improvável. Não botaria foi passear, não. acho que é bom, acho que é bom. É, mas eu botaria ele Eu acho improvável. que eu colocaria ele ali um pouco Provável. abaixo só do Inter. Miami, É, talvez, não sei. isso, acho que é. É. Acho que é. E agora? Agora que chegou a Bom, hora. O Palmeiras, ele tá indo dar trabalho ou em competitivo? ele tá no não tem mundial para começar, não engano. Mas dá trabalho, cara. Não, por isso que gosto. Sabe um que não tem mundial aí? É. O Paris Saint-Germain. Porque ele ainda não jogou o Intercontinental. Ele vai competir esse ano. Pois é. Verdade. Tá competindo agora, ele pode ganhar 2 mundial no mesmo ano só. É. Não, ele e o Real Madrid. Porque o Real Madrid já ganhou um mundial esse ano, o Intercontinental. Ele ganhou do Pachuca. Foi esse ano. E Caramba. foi. E aí, se ele ganhar esse, ele ia ganhar 2 É mundial no mesmo. mesmo ano. E o Paris Saint-Germain, se ganhar agora e ganhar do campeão da Libertadores, o Flamengo. No final do ano. O Flamengo. papai tá lá, cuidado. Palmeiras Flamengo. vai seguindo com 2 empates, é. Palmeiras passou com 2 empates, né? Eu achei vergonhoso, assim, porque no grupo dele, pra mim, se fosse, por exemplo, antes do coisa, eu já botaria o Palmeiras como favorito contra o Porto. Sim. Eu botaria. Não sei a visão de você, mas eu botaria. Também. Aí, por exemplo, mas pra mim ele não é competitivo, ele dá trabalho. Sabe? Na minha opinião, por trabalho. exemplo, os times que dá trabalho, eu acharia que ele passaria contra o Porto, que contra o Benfica e contra o. Ó, tô botando aí o Benfica praticamente na mesma linha do River, entendeu? Então eu acho que ele seria praticamente esses times. Só que eu achava, tipo assim, pelo que ele vem apresentando nos últimos anos, e também pelo papel que tá com jogadores ruins, Uhum. eu colocaria ali ele talvez um pouquinho acima desses times, entendeu? Só que não ao ponto de ser De ser, competitivo pelos times, pelas camisas que os outros times têm, entendeu? lembrando que é a visão de antes do Mundial, né? Por É. exemplo, se fosse agora, eu botaria como Agora eu competitivo. colocaria ele competitivo. Mas Agora eu antes colocaria. antes do Mundial, eu acho que ele Antes do daria Mundial, eu trabalho. colocaria ele a trabalho. E olha lá, porque ele tá só empatando. Agora, Não, mas é antes do Mundial. Não, e antes e agora eu tá Não, tão assim também não. não, pô, mas eu acho que o Palmeiras é competitivo. Acho que É é. competitivo. Nada. Qual que mostrou no Mundial? Porque, por Comparado exemplo, aos europeus. pra mim, ele jogou Palmeiras. melhor ele jogou melhor contra o Porto do que contra o Inter Miami. Mas é porque os caras entraram muito, sei lá, contra o Inter Miami, pô. Eu acho que eles não estavam muito concentrados. Igual, por exemplo, igual o Flamengo agora contra o Los Angeles. Jogou meio que se perdesse, tava em primeiro, se ganhasse, tava em primeiro. E aí tava meio que com os reserva meio que não vai. E mesmo jogando assim, displicente assim, meteu 4 bolas na trave, pô, 2 no travessão e 2 na trave. Tem que lembrar uma coisa. O Palmeiras não tem Palmeiras mundial? mudou, né, cara? Pode botar o time daqui, do bairro, não dá, cara. Eu sei. Sim, o Botafogo eu botaria improvável. Provável. Talvez foi passear. Pelo futebol que ele tava mostrando nesse Mundial, Eu com botaria. certeza eu colocaria improvável. Não, sem mentira. Se fosse antes, aí no caso eu teria que botar aqui. Eu botaria foi passear. Pelo futebol que tava mostrando antes do Mundial, eu botaria foi passear. Sim, com certeza. Porque pra mim, ó. Pra mim, ele perderia pro Monterrey. Perde. Eu não sei se ganhou hoje, não, pô. Eu não sei se Pra o mim, ele Botafogo seria ganhou hoje. competitivo. Pra mim, ele seria competitivo contra todos os improváveis, entendeu?
É, O Antes, Bota- o Alan botou aqui, mesmo ó, que o antes. Botafogo vai brigar com o Palmeiras nesse próximo jogo. Deu Palmeiras e Botafogo, lembrando, né? Sim. bora Palmeiras, bora Botafogo. Não, mas é porque agora, por exemplo, pensei em parcial e pelos jogos que mostrou, eu acho até que o Botafogo tem mais capacidade de passar do que o Palmeiras Eu agora. também, Deus eu Só que também quiser. acho. antes, Eu também acho pelo mas aquele só que antes negócio que o não. Palmeiras é muito na tora. E o Botafogo até agora mostrou que tem uma defesa boa. Tá É ligado? verdade. Tem uma defesa bem Mesmo que interessante. contra contra o Atlético de Madrid, que é um time que não sabe atacar, que pra Uhum. mim ele só sabe defender, ele pegou muita pressão, doido. Pra mim o Botafogo não ia pegar uma pressão tão grande, porque o Muito Atlético bem. de Madrid não sabe atacar, pô. Concordo com você. Mas aqui é antes do coisa. Antes do Mundial de começar, o Botafogo foi passear. Porque tava apresentando Não, Pra mas mim, mesmo, uma mas mesmo, equipe. porque aquela É por história, causa do peso da camisa, né? mesmo antes do Mundial, Por e- comparado aos times que estão foi passear, mano, até, não, acho que É. comparando com os Não. times que estão improváveis, eu acho que ele seria competitivo com todos, mesmo antes do Mundial. Aqui, por exemplo, se fosse antes do Mundial, eu botaria que era full passear, sabe por quê? Porque o Pachuca, que tá improvável, ganhou muito fácil do Botafogo no Intercontinental do começo do ano. Mas muito fácil mesmo, assim, pô. Os caras acabaram com o Botafogo, pô. Tipo, amassaram mesmo, aí ia ter a mesma visão, né? Contra o Pachuca, que pegou um atropelo do Real Madrid, ele jogou ruim pra porra. O Mas E ele Pachuca também, não. É outra doido. coisa que a gente também tem que lembrar, que eu também não estava botando em questão aqui, é que ele estava vindo também de uma crise. Tinha acabado de ser expulso o técnico entrou poucos dias antes do Mundial. Tudo isso acho que a gente ia colocar também na balança, né, velho? Pois é, eu botaria foi passear. Antes do Mundial, né? E como eu quero tentar jogando antes do Mundial, agora eu botaria. Vocês me convenceriam antes do Mundial, então tudo bem pra mim. E aí, Fabrício? pelo futebol, né, antes do Antes do Mundial, Mundial. pode botar foi passear. Pode botar. Mas pelo Fluminense. tipo assim, Esporte Fluminense, agora, eu tô com uma grande esperança agora. É, Fluminense, eu colocaria improvável. Eu tô eu torcendo pra também, ele no eu também. Mundial, a minha maior torcida é pra ele, inclusive. Eu sabia que ele tava com um time pior do que o Botafogo, na tese, entendeu? é Hum, verdade. Assim, antes do Realmente. Mundial. uhum. Antes do Mundial. Depois que Ah, e a gente tava lembrando no. aqui, lembrando outro ponto que ia pesar pro foi passear, eu acho que no começo do ano o Botafogo enfrentou o Pachuca, ainda tinha os caras, ainda tinha o Luiz Henrique, ainda tinha o acho que não sei se o Segovia tava, o Segovia tá no Inter Miami, ainda tinha o Almada, que é da seleção, que tá titular agora na seleção, eu acho, que é bom pra porra. Ainda tinha esses caras e pegou uma taca do Pachuca. Aí eu pensaria isso. O fato dele não ter ido pra Taça Rio, pra mim já ia pesar bastante. Talvez aqui a gente pegaria a tabela do Brasileirão pra ver o jogo contra quem ele fez os jogos até agora, os 11 jogos, e veria o resultado, botaria na balança também. Também não foi tão bom Pois é. quanto uma questão do Botafogo. E aí o Flamengão. Pra mim, dá O Flamengo trabalho. eu botaria na mesma prateleira do Palmeiras, da trabalho. Acho Palmeiras. que. Eu botaria Entendeu? também. É como eu te falei, são Não, times, como a gente falou no O começo Alan da botou live. aqui, ó. O Flamengo vai pro competitivo. Se fosse imaginando agora, eu botaria competitivo pra caralho. Botaria Também competitivo pra agora porra. também colocaria. Eu colocaria É, Palmeiras agora no competitivo. Eu colocaria Palmeiras. o Botafogo agora no competitivo. Pode Até ser. o Fluminense É, ia ficar na porque, dúvida de Fluminense. por exemplo, trabalho. por causa De dos trabalho times e aqui, ó. Se fosse agora, ia pegar, por exemplo, Flamengo e Atlético de Madrid, como eu falei, pra mim o Flamengo é favorito contra o Atlético de Madrid. Sim. Flamengo e Chelsea, pra mim também, até no dia do jogo, eu achava o Flamengo maior. favorito. Flamengo e Inter, eu achava que dava um jogo assim para um ou para outro. Como eu vi o jogo do Fluminense e Borussia, eu botaria o Flamengo muito maior, muito mais favorito que o Borussia. E contra a Juventus, eu praticamente igual a Inter de Milão, mas com um leve favoritismo para a Juventus, que a Juventus é boa. Mas também não é essas coisas, não. Agora Flamengo e Bayern.
pode dar qualquer um dos dois, assim, porque eu vi o jogo do Benfica, e mesmo o Bayern mandando brasa mesmo, o Benfica não é esse bom, mas óbvio que tem um, por exemplo, eu botaria 70%, 75% a 25%, 30% pro Flamengo, entendeu? Tipo, nível de competitividade, porcentagem. Porque o Bayern é muito mais time do que o Flamengo, mas o Flamengo também é bom. E o técnico também, né? Que vale, que o Felipe Luiz ele tem as estratégias muito boas para cada jogo, tipo, cada jogo, e tem jogador para qualquer estilo de jogo. Se for para botar um time mais para trás, ele tem, e mesmo botando um time mais para trás, o jogador do meio para frente tem muita qualidade para um contra-ataque, por exemplo. Como a gente viu no jogo contra o Chelsea, pô, o Flamengo ele amassou o Chelsea completamente, pô. O Chelsea não viu nem a cor da bola praticamente, pô. Não foi tipo contra o Liverpool de 2019. O Liverpool de 2019 foi muito melhor do que o Flamengo. Só que o Flamengo competiu, assim, não foi um amasso, mas os caras dizem que jogou de igual para igual. Pra mim não jogou de igual para igual, mas poderia dar qualquer um, né? Tipo, o Paris foi muito melhor do que o Botafogo no jogo, Botafogo e Paris, mas perdeu. É verdade. E a coisa interessante que a gente pode observar é que o Monte Rei, ó, vai estar lá por passear e o River Plate. Tá como dá trabalho. Que classificou o Monte Rei. Uhum. É engraçado. Mas é porque a gente tava Tipo avaliando isso. antes, né? Então. Não, pois é. Faz essa comparação. Teve um Uhum. time aí que tá, a gente imaginou que ia nem passa. Pra mim a diferença maior é do Fluminense tá improvável e o Borussia tá incompetitivo, só que o Fluminense amassou o Borussia, tipo, muito mesmo. Jogou muito. O Flamengo tá indo a trabalho e o Chelsea incompetitivo, e pra mim a diferença do Fluminense pro Borussia foi menor do que a diferença do Flamengo pro Chelsea. Verdade. E também, Zé, a gente como eu já comentei aqui, antes do Mundial, antes desses jogos que a gente assistiu, a gente tava colocando os europeus como muito forte. Uhum, A gente tava com muito medo dos europeus, a gente tava achando que todos eles iam passar nas fases de grupo, entendeu? Independentemente do time que eles fossem enfrentar. A gente tava com isso na cabeça, que eles estavam muito fortes, e quando chegou aqui, quando começou os jogos, a história foi outra, entendeu? Peraí. O Alan tá botando aqui, ó. O Palmeiras só não vai pro competitivo por conta desses empates, tá levando ruim. Não, pô, aqui a gente tá avaliando antes de começar o Mundial, tá ligado? Porque tem time aqui, por exemplo, que agora já foi eliminado, a gente já sabe. A gente tá avaliando aqui como se fosse antes de ter começado, tá ligado? Se não, pô, o Flamengo ia pro competitivo, porque pra mim o Flamengo só não é favorito contra esses daqui, assim, ou pelo menos 50-50 contra a Juventus. Pra mim a Juventus é tipo 60-40 contra o Flamengo. Mas de resto, pra mim o Flamengo é favorito contra o Atlético de Madrid por pouco, contra o Chelsea assim por mais, contra a Inter é 50-50 e contra o Borussia devido a assistir o jogo do Fluminense e os outros também, que o Borussia jogou outros aí eu assisti. Pra mim o Flamengo é bem mais favorito. Agora, mas só que aqui a gente tá avaliando antes, entendeu? Todos os brasileiros competitivos agora. Tudinho. Mas como é antes, né? Por exemplo, acho que a diferença maior que tá aqui é a seguinte, que o Botafogo foi passear e o favorito Paris Saint-Germain e o Botafogo ganhou do Paris Saint-Germain. Acho que essa é a diferença maior. Assim, sendo massacrado, tipo, não em chance criada, porque o Paris Saint-Germain não criou chance. Mas em volume de jogo e de coisa, o Paris foi melhor, mas não adianta de nada, né? Tem que fazer o gol, não fez, vacilou. Verdade. Pois é. Aí, bora pra outra ou quer comentar alguma coisa ainda? Deixa fechado pra mim. Fechado? Então pronto, essa aqui foi. Vou encerrar o vídeo entre essas aqui. Essa aqui foi a tier list dos clubes do Mundial. Lembrando que a gente tá fazendo hoje, dia 26. Acho que hoje é o último jogo, é? Não, é amanhã. Amanhã é o último jogo da fase de grupo, que é o do grupo do Real e outro grupo aí que eu não sei. E aqui a gente tá avaliando como se fosse antes do Mundial. Por isso que o Botafogo tá aqui, foi passear, o Fluminense tá aqui improvável e tudo. Mas é isso. Quer dar a ressalva final aí, alguém? O material Acho que essa seria a minha visão. Não tenho nada a Declarar. contestar. Que já aconteceu.
do Acrescentar. que já aconteceu durante Durante essa. a Já foi avaliação. tudo só o ouro, meu brother. Ó, jogar. E só pra deixar aqui o meu salve final, tô torcendo aí pros times brasileiros Botafogo e Fluminense. E depois deles, Quem o Real, vier. né? Que é sempre uma Uhum. paixão. Ah, é bom lá falar E isso sobre isso. eu acho importante falar aqui que eu falaria antes também. Pra mim, mesmo, tipo, por exemplo, porque hoje o Flamengo tá com uma, como é, rivalidade com o Palmeiras. Mas, por exemplo, se fosse Palmeiras e Real na final, eu ia torcer pro Palmeiras. Porque é um time brasileiro. E isso, até pro São Paulo, até pro Corinthians seria bom, porque, é, por exemplo, se antes do Mundial o São Paulo fosse contratar alguém da Europa, o cara falasse, não vou pra Liga Brasileira não, que lá é muito ruim e tal. Aí, se o Palmeiras fosse campeão, por exemplo, se o Fluminense, ou se o Flamengo, se até o Botafogo, qualquer time, até mesmo eu acho que o River Plate ou o Boca, se fosse campeão, mesmo com o brasileiro fazendo uma campanha boa, como eles estão fazendo, isso seria melhor para cá, entendeu? Para trazer mais investimento. Para, por exemplo, se o que o Fabrício estava falando aí que um time estava querendo virar SAF, era o Corinthians, É, é que o Ronaldo falou que o Corinthians virar SAF, por exemplo. Aí agora com os brasileiros fazendo uma boa campanha, se um fosse campeão, ou até mesmo pra final, não sei, até mesmo agora, tipo, se for eliminado tudinho agora, porque não tem como, né? Porque é Palmeiras e Botafogo. Mas mesmo assim, eu acho que já, por exemplo, se o Corinthians botar SAF, outros caras já interessariam em comprar o Corinthians para ser competitivo, porque vê que aqui também tem um futebol bastante competitivo e pode ser até bastante rentável, entendeu? sim, ó, Financeiramente. Que é isso que os caras se importam, né? os times que eu tô torcendo aí é o Fluminense, Pra não- Botafogo. Pera E aí que de fora, O Alan botou aqui, ó. vai de Tô achando que vai estar todo mundo na emoção no final do Mundial, não, pra no final dar o Real Madrid. Eu também, pô, mas É, só que, por exemplo, os times brasileiros não foram assim, a gente não vai porque a gente vai perder mesmo pro Real ou pro Paris, não, porque só de participar já é um dinheiro. Empatando é US$ 1 milhão, euros, sei lá. E é ganhando é 11. 2 Ah, não, milhões empatamos. de dólares ou euros, que Empatamos. dá quase 12 milhões de reais. Acho que é por isso que eles não estão assim, não vou porque a gente não vai ganhar. Mas ganha. Tanto que eu tava falando agora, que é de reconhecimento e trazer investimento e até audiência pro futebol brasileiro, quanto pelo próprio dinheiro do Mundial. Quando o Botafogo ganhou do PSG, Pois é, isso já teve uma atrai, né? pesquisa, teve uma pesquisa enorme do Mundial, de que time era esse, entendeu? Até porque É, realmente os times brasileiros mais conhecidos é o Santos pelo Pelé, entendeu? é, É o São Paulo pelos três uhum, mundiais, entendeu? Aí já vem o Palmeiras nos últimos anos isso, e o Flamengo por estar muito competitivo O Flamengo na Libertadores da pelas América, né? contratações também, tipo, o Jorginho agora. O Jorginho poderia continuar na Europa, preferiu, né? Quem era fã do Jorginho, né, querer pesquisar sobre que clube é esse e tal, vai ver que o Flamengo tá montando um time bom pra porra. E isso assim, como tu tinha falado também, é muito bom assim pro Brasil, como já tá sendo e como já foi, por exemplo, com a vitória do Botafogo em cima do PSG, entendeu? E a do Flamengo e Opa, Chelsea também. A vitória do Flamengo sobre o Chelsea, os caras repercutiram bastante também. Mas mas, A do a do Botafogo foi bem Botafogo mais, com certeza. chegou, até porque foi no começo de competição, É, entendeu? a Pô, disparidade de elenco também e tudo. e até pelo que ele vinha, até pelo que ele vinha fazendo no campeonato, que o É, Botafogo, se eu não me engano, ele tá em sétimo no brasileiro. E aí a galera fala assim, porra, o time que tá em sétimo no brasileiro conseguiu ganhar do PSG, entendeu? é. é verdade. Comparação boa. Pois é, Então, então pronto, aí, fechou. Alan, A Alan, ressalva final do nosso amigo Lício. aí eu tô torcendo primeiramente pro Bayern de Munique, né, que é o time que eu gosto da infância, né? Depois Real Madrid. Mas os brasileiros que eu tô torcendo mesmo é o Botafogo e o Fluminense. Mas, Inclusive, se esse time for pra final, o Botafogo for pra final, o Fluminense for pra final, pode ser o Real Madrid, que é um time que eu tenho paixão desde, ah, desde novo, entendeu? Desde quando o Ronaldo foi pra lá,
Depois veio o Cristiano Ronaldo, que é o jogador que eu mais admiro, entendeu? E isso me fez virar muito fã do Real Madrid. Mas mesmo contra esses times, se o Botafogo ou o Fluminense for pra final, eu vou estar pelo time brasileiro. Eu também. Não, pois é, pô, tipo assim, Botafogo contra o Paris, eu tava assim, o Botafogo vai perder, mas se ganhar vai ser foda, tá ligado? O Flamengo não precisa nem falar, né? Todos os jogos do Botafogo e Fluminense eu tava torcendo pelo time brasileiro. Só que Assim, o Botafogo mesmo, quando foi contra o PSG, eu tava triste, mas eu tava torcendo por ele. É isso, né? Sim, uma coisa que eu sempre quis falar assim. Como é que é? Agora é sua vez. Times brasileiros e europeus que você tá Time aí brasileiro e na europeu. torcida. Não, na Europa eu torço pro Real Madrid. E como eu falei, tipo, qualquer um que for assim pra final, semifinal, ou qualquer um que seja, tipo, agora vai ser Fluminense alguma coisa aí, eu vou torcer pro Fluminense. Tipo, pra ele passar por causa desse olhar que o mundo vai ter pro Brasil e vai ser bom pro Flamengo, vai ser bom pro Palmeiras, pro Botafogo, pro Fluminense, pro São Paulo, tá ligado? Ajuda na contratação, porque antes, por exemplo, o Memphis, se eu acho que, na minha visão, se fosse depois desse Mundial, o Memphis não estaria ganhando 6 milhões agora. 6 milhões por mês. Ele aceitaria vir por menos, tá ligado? Porque ele só tá aqui por causa dos 6 milhões, né? E fora que, tipo, ele ganha não sei quanto por dar assistência, ele já ganha dinheiro. Inclusive, essa notícia hoje que ele vai tá processando um Corinthians aí, se não pagar, vai até deixar de jogar. Mas eu meio que já sabia. Porque o Corinthians, pô, ele quer ir na tora. Tipo, ele quer, assim, não, a gente contrata aqui e depois vê se o pessoal vai comprar a camisa do cara pra ver se dá pra pagar. Não pode ser assim, pô. Parece que os caras não sabem. Por exemplo, o Flamengo, pô. O Flamengo tava muito pior, numa situação muito pior do que o Corinthians tá hoje, no caso. E aí foi porque, por exemplo, o Flamengo só tá do jeito que ele tá hoje por causa da torcida, pô. Eu vi informação que no ano passado foram vendidos 2 milhões de camisa. Só camisa. Fora chinelo, caneca, short, até meião da loja do Flamengo, entendeu? Só camisa, pô. A camisa é o que? 300, 400 conto. Olha o tanto que isso não dá. Tu acha que até mesmo o Botafogo tem condição de vender 2 milhões de camisa? Pela expressão da torcida. Sabe qual o problema aí do Corinthians? O Corinthians vendeu ano passado 1.900.000 camisa, mais ou menos. Camisa. Pois é, pô. E aí os caras. Aí a corrupção do porque Corinthians é grande, cara. Pois é, pô. Aí, tipo, os caras não querem crescer o clube, entendeu? Estão pensando só em si mesmo. Porque... O presidente que tá aí roubou também pra caramba, o Corinthians tá lascado mais do que tava. Pois é, pô. Aí se o Corinthians, por exemplo, o Corinthians na situação ruim tá desse jeito, imagina se ele tivesse tipo igual o Flamengo, pô, que querendo ou não atrai mais, o pessoal vai comprar mais coisa, que até mesmo o Brasil, por exemplo, os caras dizem assim, é torcida modinha, não sei o que, mas o Brasil, quando vai ter jogo do Brasil, se o Brasil tivesse mesmo igual antigamente, tu acha que o pessoal não pararia pra assistir mais o Brasil do que parar agora, que tá na má fase? Aí o pessoal chama, por exemplo, a torcida do Flamengo de modinha porque o time tá bom. Porra, o time tá bom. Por exemplo, quando o Fluminense estava naquela fase, eu gostava de assistir o Fluminense porque é um jogo bonito, pô. Ninguém quer assistir um jogo chato. Aí se o meu time tá jogando de uma forma ruim, eu vou assistir. Eu assisto o Brasil porque é o Brasil, pô. Né? O Brasil é acima de todos os clubes. Pra mim, eu torço bem mais pro Brasil do que pro Flamengo, por exemplo. E é porque eu torço pro Flamengo pra caralho. Mas é o Brasil, pô, tipo, assistível de qualquer jeito, tá ligado? Eu não vou mentir, eu não tava assistindo mais jogos do Brasil, eu tava muito desanimado. Pois é, aí mas agora, por quê? Por conta do jogo, quando a gente tava se decepcionando pois é, muito. Aí tu não pode chamar o torcedor do Flamengo de modinha, de outro de modinha, porque tu é modinha também. Se o Brasil tivesse bom, tu ia assistir. Não tô julgando, tô só, tipo, falando que o pessoal fala, tá ligado? E não pensa em si mesmo, só pensa tipo nos outros. Aí, por exemplo, o torcedor do Corinthians, se o Corinthians tivesse boa fase e os caras soubessem administrar igual os caras do Flamengo estão fazendo, chegaria bem mais dinheiro. Por exemplo, a torcida, que eu acho que pra mim é o que dá mais dinheiro, a torcida, por exemplo, vai jogar em Manaus, vai jogar no caralho que for, a torcida chega junto e, pro Flamengo, independente do preço do ingresso. Porque mesmo o Flamengo tava com preço de ingresso alto, mas o pessoal tava indo, tá ligado?
do Corinthians, eu Mas acho aí que os caras agora muita baixaram pra poder pegar o. diferença não, cara. Pode continuar, não. Pode acho que quase por ruim. Acho que os caras vão, os caras vão. Não, pô, vão, Minha mas por opinião. exemplo, no estádio os Fala. caras vão. Por exemplo, o Vasco, pô, a torcida do Vasco, pra mim não tem comparação, não, pô. Porque o Vasco tá Vasco muito pior do que o Corinthians e os caras vão e torcem mesmo, pô. É porque os caras não falam muito, pô, mas a torcida do Vasco, tu é doido, a torcida do Vasco é ninja demais, pô. E não é nem tão grande assim, é grande, mas não é tão grande quanto o Corinthians e Flamengo, mas os caras vão, pô. Mesmo em má fase, os caras pegaram 6-1 do Flamengo, pô. Próximo jogo, os caras tava lá, pô. Tá ligado? Foda os caras, né? Pois é, pô. É porque os caras, por conta de clubismo, tem meio que vergonha ou fica meio receoso de admitir as coisas, mas pra mim a torcida do Vasco é bem mais apaixonada que a do Flamengo, assim, estando na má fase, tá ligado? Óbvio que tem uns caras que pode estar má fase e tudo, e por conta do tamanho da torcida do Flamengo, eu acho que em má fase o Flamengo, os caras torceriam mais por causa do tanto de gente, da disparidade do tanto de gente, entendeu? Que os caras iam, de qualquer jeito. Mas, assim, em questão de má fase, se fosse igual, tipo, cada um tivesse ali 20 milhões de torcedor, o Vasco, com certeza, lotaria mais estádio que o Flamengo, tá ligado? Tipo, na mesma fase, tá ligado? Sim. É verdade. Eu nem lembro o que a gente tá fazendo. O Alan botou aqui, o Flamengo tá difícil a situação. Tá igual eu falei, pô. Tipo assim, ele pode até passar do Bahia, mas na próxima é muito provável de cair pro Paris Saint-Germain. Ou até se passar do Bahia e do Paris. Aí pra pegar o Manchester City ou o Real, pô, é porque foi muito azar, pô. Muito azar mesmo, pô. Tá doido. O Flamengo já tava até comemorando de ter meio que uma folga, entre aspas, no Benfica, pô. de não ir pegar o Bayern agora. Pois é, E acabou ele ainda ir pro outro lado da chave, que provavelmente só pegaria no final do campeonato se chegasse, né? Você massa, jogos grandes. Rapaz, o negócio vai começar a ficar bom agora. Eu tô gostando muito desse Mundial, tá um negócio bem provável, como aconteceu hoje mesmo do River, tá fora já. Perdendo 2, tá fora, né? Perder até que daí, mas tá fora é foda, né?